Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar algo com você nessa manhã. Eu quero ler um versículo apenas, que está lá no segundo livro dos Crônicas, capítulo 8, no versículo 5, falando de Salomão. Olha só, reconstruiu Bet-Horon Alta e também a Bet-Horon Baixa, cidades essas fortificadas com muros, portas e trancas. Irmãos, o que parece ser apenas uma simples informação de uma obra, o que parece ser apenas uma simples informação de uma construção, veio uma palavra de Deus para nós essa manhã, que eu quero compartilhar ao seu coração. Salomão está aqui ao cabo de 20 anos, edificando a casa do Senhor, o término da casa do Senhor. A obra foi acabada. E quando a obra termina, a Bíblia diz no capítulo 6, no capítulo 7, do mesmo segundo Crônicas, que Salomão se põe em pé diante da congregação e ora ao Senhor. Ele começa a declarar que não há Deus como o nosso Deus, ele começa a declarar palavras ali, e eles sacrificam animais ao Senhor. E a Bíblia diz que a glória do Senhor veio sobre aquele lugar. A glória do Senhor encheu o templo. A glória Shekinah invadiu aquele lugar. E Deus se agradou daquele lugar. A Bíblia vai dizer que assim que eles acabaram de fazer as festas ali, e o povo agora começou a voltar para as tendas, Deus aparece a Salomão. Deus aparece mais uma vez a Salomão, e Deus diz a Salomão, lá no capítulo 7, Deus diz: Salomão, eu me agradei deste lugar, eu me agradei dessa casa, e essa casa, eu quero dizer para você que eu ouvi a oração e escolhi para mim essa casa, este lugar, para a casa de sacrifício. Ele diz: olha, Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar gafanhoto que consuma a terra, ou enviar peste ao meu povo, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a face nessa casa, se converter dos seus maus caminhos nessa casa, então, Salomão, eu virei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Salomão, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, Salomão. A oração deste lugar. Eles estarão meus olhos abertos e os meus ouvidos atentos. Sabe por quê? Porque agora eu escolhi e eu santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Uau! Depois de tudo isso, Salomão, ele dá essa informação em 2 Crônicas 8, 5, que o Senhor ministrou algo ao meu coração. Salomão, ele edificou, ele construiu os muros fortificados, cidades fortificadas, como nós lemos aqui, mas ele não se esqueceu de colocar as trancas nessas cidades. Isso nos dá nessa manhã uma ideia de decisão. Isso nos dá nessa manhã uma ideia de posicionamento. Uma pessoa que coloca uma tranca na porta. Essa tranca na porta, eu falo da porta do nosso coração. Nós deixamos com que Cristo entre, ou que a palavra de Deus entre na nossa vida. Mas eu preciso tomar uma decisão. Essa palavra, ela precisa verdadeiramente ser viva e eficaz na minha e na sua vida, e ela gerar transformação e o propósito da qual ela é enviada. Isaías 55 fala isso, né? Que a palavra, ela precisa gerar o propósito da qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela precisa verdadeiramente transformar a nossa vida. Sabe qual é o grande problema, queridos, que Deus falou ao meu coração? É que muitas das vezes nós abrimos os portões, as portas da nossa vida para que a palavra entre, mas nós não colocamos trancas.
nós não colocamos as trancas nas portas, e isso faz com que a palavra entre e também saia da nossa vida de uma forma tão rápida como ela entrou. A palavra não permanece muitas vezes no coração. O fato de não ter tranca na porta também vai fazer com que outras coisas entram no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, e começa a desestabilizar a minha e a sua fé, começa a desestabilizar a minha e a sua caminhada. Por isso a importância de se colocar uma tranca na porta. Porque se o portão está trancado, querido, eu decido quem entra e quem sai. Se o portão está trancado, se as portas estão com a tranca, nós temos o poder da decisão, quem entra e quem vai sair. A palavra entrou na minha vida, eu decido que ela não sai mais, sem antes ela não gerar o propósito da qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela entrou, ela precisa transformar. Sabe, o meu conselho nessa manhã e o conselho do Senhor, que a palavra de Deus, ao entrar no seu coração, possa gerar vida, possa verdadeiramente gerar mudança, possa verdadeiramente gerar transformação, a conversão que precisamos, a mudança que precisamos. Somos nós que decidimos quem sai e quem deve entrar na nossa casa espiritual, querido. Na sua vida, somos nós que decidimos. Salomão estava dizendo, eu decido quem vai entrar por esses portões e quem vai sair. Sou eu quem decido. Na nossa vida não é diferente. Por que Salomão faz isso? Porque ele recebe uma instrução muito clara de Deus. Muito clara de Deus. Os meus olhos estão abertos para este lugar e os meus ouvidos atentos a este lugar. Mas Salomão, eu escolhi essa casa. Eu escolhi para que você ande diante dela, como andou Davi, teu pai. E se você fizer conforme tudo que eu ordenei, se você guardar os meus mandamentos e juízos, eu estarei nessa casa. Mas Salomão, se você servir a outros deuses, se você permitir que outros deuses entram por esses portões, Salomão, as consequências virão, eu te riscarei. Deus diz isso para Salomão. Eu riscarei você dos estatutos. Eu riscarei você, eu arrancarei da minha terra. Eu arrancarei você da minha presença, Salomão. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Depois de Salomão ouvir essa instrução, a primeira decisão dele é o quê? Eu vou colocar trancas. Eu vou fechar. Eu vou impedir com que outros deuses entrem, outras coisas que não são de Deus entrem na minha vida. Irmãos, há o poder da decisão sobre nós. Está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Somos nós que decidimos quem entra e quem sai da nossa vida. É você que decide, querido. É você que decide quem tem que ser o centro da sua vida. Quem verdadeiramente é o centro da sua vida. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem muito a bênção de Deus, mas não querem a instrução. Eu falei domingo, as pessoas querem o livramento de Deus, mas não querem a instrução da tua palavra de Deus, não querem submeter à vontade de Deus. As pessoas querem ter um rótulo de cristão, mas não querem viver realmente como cristão, amando, perdoando, se submetendo, se humilhando, arrancando todo o orgulho, toda a soberba do coração, vivendo na íntegra o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus, é o poder de Deus. Salomão decidiu, eu vou colocar as trancas, não apenas os portões, porque não adianta a cidade estar fortificada, não adianta os muros estar bem altos e fortes, não adianta colocar guardas em cada muro e não ter tranca nos portões. Não adianta ter apenas um rótulo de cristianismo, de ser crente, de ser evangélico. Não adianta dizer que eu faço parte de um hall, de uma igreja. Não adianta eu falar que eu sou cristão se as portas do meu coração
está sem as fechaduras, sem as trancas, se eu permito que, além da palavra, outras coisas entram na minha vida e moldem o meu caráter e a minha vida, não adianta. O que Deus está dizendo é exatamente disso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa está aqui, porque o Senhor está olhando para nós, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Mas eu preciso permitir que somente entre na minha vida aquilo que provém de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe sua vida no nome precioso de Jesus.